Fala galerinha, beleza? Meu nome é Suelen e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um bate-papo super interessante com o Arthur, que veio contar pra gente um pouquinho sobre o intercâmbio dele na Índia, um destino bem comum, né? Deve ser muito legal, deve ter muita coisa pra contar mesmo. Então, vamos lá assistir? Mas antes, vocês já sabem, né? Deixa o like no vídeo pra não esquecer de deixar depois, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Então, vamos lá saber um pouquinho mais sobre esse destino tão incomum? Então, bora lá! Foi. Oi, Arthur, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito Boa- obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, eu. Uma honra poder estar aqui no seu canal. Ai, obrigada. Bom, você veio para falar um pouquinho hoje do seu intercâmbio na Índia, né? Uhum, isso. Tava te falando aqui antes de começar a gravar, né? Falei, gente, que destino diferente, né? E o que que fez você escolher um destino tão incomum assim? Então, eu sempre quis fazer um intercâmbio. Desde criança, na verdade, eu sempre quis morar fora do Brasil. Eu nunca me via morando aqui. E surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio. E para eu escolher o país onde eu gostaria de ir, eu teria que passar por vários processos, fazer provas e participar de reuniões, e, enfim, um longo processo. E depois, no final, eles juntavam as notas de tudo e, de acordo com a sua colocação, você podia escolher os países, né? Uhum. E aí eu lembro que eu queria muito ir para a Austrália ou para a Dinamarca. Eu fiquei pensando, falei, esses dois acho que seria bacana. Só que quando chegou na minha vez, já tinham acabado as vagas para esses países, porque, se eu não me engano, só tinham uma ou duas. Nossa. E quando eu fui escolher um país para fazer o intercâmbio, tinha uma vaga, eu acho, para os Estados Unidos, algumas vagas para Taiwan, para Tailândia, e tinha a Índia. Aí eu olhei para os meus pais, eles olharam para mim, eu comecei a chorar, porque eu não queria ir para a Índia, né? Mas eu também não queria deixar passar a oportunidade de fazer o intercâmbio. Aí eu escolhi a Índia. Naquele momento, parou toda a minha cabeça, porque eu tava pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer lá, né? Por que que eu escolhi a Índia? Tanto lugar legal para ir, ou então não fazer um intercâmbio aqui, esperar mais um pouco, enfim. E aí eu comecei a fazer essas pesquisas sobre o país, sobre estados e cidades, e eu fiquei com mais medo ainda, porque as coisas que mostram na mídia e em pesquisas assim simples do Google mostram só as partes ruins, né, da Índia. Mostra, claro, toda a cultura, toda a beleza, mas a parte que assusta a gente são as diferenças, né, de cultura, de hábito. E aí, depois de um tempo que eu já estava mais acostumado em ter escolhido a Índia e a ideia já estava um pouco mais clara na minha cabeça, eu comecei a aceitar mais o fato de que eu estaria indo para um país para ficar por um ano, e que esse país era a Índia. E aí eu me apaixonei. Aí me apaixonei pelo país da noite para o dia e parei para pensar no seguinte: o intercâmbio, quem vai fazer sou eu, né? Não importa o país. E eu tô tendo uma oportunidade muito boa, porque ninguém vai para a Índia, ninguém vai para países da Ásia para passar um ano para fazer um intercâmbio. As pessoas querem ir para Estados Unidos, Canadá, e, enfim, esses países. E foi assim. O começo de tudo foi assim. Foi tenso, mas cheio de surpresas. Foi um programa de intercâmbio, Arthur, que você foi aprovado? Sim, é um programa de intercâmbio que existe através do Rotary. Não sei se você conhece. Ah, já ouvi falar. Então, eles têm um programa de intercâmbio de jovens. E aí vai de acordo com a sua idade, você pode escolher o país, enfim. Ah, que legal. E esse intercâmbio era de qual tipo? Era estudo, estudo e trabalho, ou trabalho voluntário? De que tipo que era? Esse intercâmbio era de estudo. Eu tinha que frequentar a escola e terminar o ensino médio por lá. Ah, você foi ainda no ensino médio, então. Eu estava no segundo ano, na metade do Novinho de segundo ano. tudo. Sim, total, total.
E como foi a sua preparação para ir? Como funciona a obtenção do visto para lá? Comprovação financeira, tem alguma vacina específica, esse tipo de coisa? Então, em relação ao visto, quando você aplica, né, o visto para estudante, ele acaba sendo um pouco mais fácil do que se você fosse para turista. Perdão, por quê? Para turismo, é um país aberto, vamos dizer assim, é um país ok, bem receptivo, mas eles podem entender que você indo fazer turismo, você vai para fazer comércio, ou você leva algo do seu país para vender lá, ou então eles acabam vendendo coisas para você daqui, e aí eles não aprovam muito. Então, para de estudante não precisou comprovar quase nada, né? Só o básico mesmo de endereço, de escola, como era para estudante, eu tive que comprovar muitos documentos em relação à escola, boletim, provas e, enfim, tudo. E essa parte simples do visto, né? Fora aquela parte de documentação de para você poder entrar no país, que uma delas era a vacina, que na época era obrigatória a vacina da febre amarela, se não me engano. E eles não estão mais dando essa vacina, então foi muito complicado para poder achar. A gente foi achar um pouquinho longe de casa, mas aí a gente tinha que apresentar aquele, como que é o nome, aquele cartão dizendo que eu tinha tomado a vacina da febre amarela e que É estava um tudo cartão certo. internacional, né, que eles pedem lá, né? Isso. É um cartão internacional sobre essa vacina. Mas de resto, não tem muita burocracia igual países da Europa, por exemplo. É mais fácil, então. Uhum, Só muito de não mais. ter que comprovar uma grana mínima, assim, para você se manter lá, já ajuda, né? Muito, já ajuda muito, facilita muitas coisas, né? E de acordo com a tua experiência, como que foi a questão de moradia? Então, você só estudou lá, você não chegou a trabalhar também? Não, eu E só também a estudei, a gente questão não de podia. alimentação. Então, moradia e alimentação, transporte, porque deve ser muito diferente daqui, né? Totalmente, totalmente. Eu morava com uma família de lá, né? E eles me hospedavam, seguindo as regras do programa de intercâmbio, né? Tem que aceitar o intercambista em casa, só que aí outro intercambista, um outro jovem de outro país viria para ficar na minha casa. É como se fosse uma troca de famílias. E aí eu fui para a Índia e veio um mexicano para ficar aqui na minha casa durante um ano com a minha família. E quando eu cheguei lá, foi o susto, porque é uma cultura totalmente diferente. E para gente que está acostumado aqui a acordar, tomar um café preto, daí tem um pão e tal, você chegar num país em que você não conhece nada e você fica feliz só de ver uma maçã, sabe? Porque é a única coisa que você conhece, porque o resto é muito cheio de cor, muito cheio de cheiro e você acaba nem querendo comer, né? Foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei lá. Eu cheguei, era próximo do café da manhã e a família veio me oferecer o café. Eu quase não comi, porque além de ser muito apimentado, eu tava morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, o que que é isso, né? Não vou comer esse negócio que eu nunca vi na minha vida. E depois de um tempo, óbvio, passa por todo aquele processo de adaptação em outro país, outra cultura, como eu já disse. A gente começa a se habituar e a sentir que a gente faz parte daquele lugar, que a gente faz parte daquela família. E depois de uns 3 meses, eu posso dizer que eu já estava um pouco acostumado com o país, porque é muito diferente. Não tem nada que eu olhe e fale, putz, isso aqui é parecido no Brasil. Não tem nada. Então eu sofri bastante, não vou mentir. Sofri porque, pensa, você passa a sua vida inteira em uma cultura, com hábitos e roupas, e, enfim, do mesmo jeito. E aí você vai para um lugar onde isso não existe, é totalmente oposto. Então a cabeça pira, né? Você trava na hora. E depois desses 3 meses que eu consegui, como que eu vou dizer, assimilar mais o que estava acontecendo. E foi aí que eu consegui me permitir a aprender a língua de lá, porque cada estado tem uma língua própria. Então, eu morava no estado de Gujarat. Fica, deixa eu ver, norte sul, fica a oeste da Índia. É um estado bem pequeno. E, por exemplo, no meu estado, eles falam Gujarati, mas na minha cidade eles falam uma mistura desse, que é um dialeto que é a mistura de Gujarati com Hindi.
A Caramba, Índia inteira fala hindi, né? Que é a língua deles. Só que ninguém costuma falar, pelo fato de você já ter a língua própria do seu estado. E uma coisa muito interessante que eu acabei sofrendo bastante também como eu viajava muito, tinha essa questão da língua. Eu preferia aprender a língua do meu estado, porque era onde eu ia sobreviver, né? Então, às vezes eu ia viajar para uma cidade vizinha e as pessoas não entendiam o que eu falava, porque já era outra língua. Então, imagina a cabeça como que fica. Meu Deus, eu vou morrer aqui de fome, sei lá. É muito, muito insano essa parte do idioma. caramba. É bem E foi diferente de foi a sua da primeira viagem para fora, Arthur? Ou você já tinha a ido para algum outro Índia. lugar antes? Sim, a Índia foi a minha primeira viagem para fora. Então, assim, o susto foi maior ainda também, né? Foi totalmente, porque eu era bem molequinho, minha cabeça tava vazia, né? Então, ficar um ano longe de família, de amigos, do conforto, né, de casa, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Nossa, gente, então eles mesmos lá para viajarem por lá tem que falar vários idiomas, então, vários dialetos, né? É, vários dialetos. Na verdade, eles se comunicam melhor pelo hindi, né? Mesmo que as pessoas não falem esse idioma em todos os lugares, eles acabam esbarrando um pouquinho e eles conseguem se virar. Mas é loucura essa questão do idioma. Caramba. E aí, quando a gente combinou, né, de gravar, eu fui pesquisar um pouco, né? E aí Uhum. eu li que tem muitos relatos que não indica, mesmo para turismo, para que você vá para lá sozinho. Muitas mulheres falando isso, mas também alguns homens. Que não só pelo fato de ser mulher que é complicado, mas mesmo pelo, por grande parte do jeito deles, assim, mesmo você estando sozinha é muito mais complicado. Você percebeu isso também? Em que sentido? É, é, por que, que é tão não recomendado ir sozinho para lá? Entendi. Bom, em questão das mulheres, isso chega a ser triste para a gente, porque o machismo ele existe em todos os países, em todos os cantos do mundo. Só que lá é como se fosse uma religião para eles, sabe? É muito triste falar isso, mas é uma realidade. A mulher lá, ela nasce e já colocam na cabeça da criança que ela vai casar para poder cuidar do marido e da família dele. E ela não pode usar as roupas que ela deseja, ela tem que fazer tudo a todo momento pelo marido, ela não pode ter vontades próprias e é muito complicado essa parte. Em relação aos homens, nem tanto, por esse fato da mulher lá ser tratada como um nada, né? Ser totalmente submissa às ordens do homem da casa, do marido, do pai, enfim. E um ponto também muito complicado é a questão dos turistas. Como lá é todo mundo igual, da mesma cor, da mesma altura, e, enfim, eles veem uma pessoa diferente, é como se fosse uma celebridade. Então, a todo momento eles paravam para tirar uma foto, para perguntar alguma coisa de onde eu era, o que tinha no meu país e algo do tipo. No começo é legal, porque a gente nunca viveu isso, então é bacana. Só que depois de uma semana, de um mês, você já tá de saco cheio, porque você não consegue ir comprar uma comida que vem alguém te encher o saco para falar alguma coisa, para falar, ah, ele não é daqui e tal. Então é bem complicado. É complicado, na verdade, para ambos, né? Homem e mulher turista, e para mulheres, assim, no geral, não podem fazer basicamente nada. É só ficar dentro de casa mesmo, cozinhando e vivendo para a família. Então deve ser estranho para eles verem também, por exemplo, se alguém quiser ir, uma mulher quiser ir viajar sozinha para lá para conhecer, fala, nossa, né? Tipo, como que você tá aqui sozinha? Cadê seu marido? É, cadê seu marido? Era assim mesmo, totalmente assim. E para você, mulher de outro país, ir para a Índia, ok, acaba sendo um pouco normal porque você não é de lá, então eles vão se preocupar mais pelo fato de você não ser indiana do que você estar sozinha. Só que se você for para fazer o intercâmbio, eles vão acabar perguntando: ah, o que que você faz na sua casa? Ah, você cozinha? Você tem marido? Por que que você não tem marido? Como funciona o casamento? É Então, complicado. então para você, né, você sendo homem nesse sentido, só viu essa questão de não ser indiano, a dificuldade de estar lá sozinho. Sim, foi a única questão.
que era Entendi. muito difícil, né? Essa parte de sair na rua e vir alguém pedir alguma coisa para você. Muito ruim. Ai, experimentou um ano de fama. Um ano de campo, é mesmo. E deixa eu te perguntar, você falou, né, que foi para fazer o ensino médio e ficou um ano lá, né? Um ano do seu ensino médio. Você poderia ter ficado mais ou não? Esse programa de intercâmbio é só o máximo é um ano mesmo. Então, o máximo é um ano Tá, por essa agência, mas se eu quiser, por exemplo, hoje, ir por conta própria e estudar numa faculdade lá, aí tudo bem, aí eu consigo ficar até entendi, comprovando tudo de estudo, moradia, e tudo bem. entendi. Aqui a gente tem um machismo, acho que nas instituições um pouco mais velado, mas que Uhum, nem eu, na minha profissão, é extremamente complicado, principalmente quando eu entrei também. Também fora, né? A gente tem a parte da exposição muito grande aqui, da objetificação, né? Da mulher. Muitas mulheres se colocam nesse patamar também, né? Mas também os homens, muitos as colocam também a nível de objeto, né? sim. De ser um pedaço de carne, e é muito complicado. Isso a gente vive aqui, mas como você falou lá, é uma coisa muito maior, né? Muito mais intensa. E para você, você como um homem ocidental, vendo tudo isso, mesmo com essa realidade que a gente tem por aqui também. Então, no começo, para mim, eu ficava muito assustado, porque eu percebia que não era só do pai da família, ou então do esposo, enfim, era no país isso, né? Então, eu fiquei com medo até de agir, de falar alguma coisa e acontecer algo comigo. Então, o que acabou acontecendo? Eu me aproximei muito da minha cunhada de lá, e porque ela ficava o dia inteiro em casa para fazer as coisas, e eu também, quando eu não estava na escola, eu estava em casa. Então a gente se aproximou muito, a gente criou uma amizade muito forte. E ela acabava conversando comigo, falando: hoje eu não estou afim de fazer isso, mas eu tenho que fazer porque é minha função, entende? Ela casou para isso, para cuidar da casa e para fazer o que tem que ser feito. E dentro de casa, pelo menos eu não conseguia fazer nada pelo fato de eu ser de fora e a casa deles é uma cultura deles, infelizmente. Mas quando a gente estava no grupo de intercambistas, era um pouco mais tranquilo, porque a gente conseguia se defender, defender as mulheres do grupo também, e a gente podia ficar um pouco mais solto, um pouco mais livre, porque a gente podia usar as roupas que a gente estava com vontade, porque estava todo mundo junto. Mas se, por exemplo, no nosso grupo tinham 3 homens e 2 mulheres, essas mulheres não poderiam andar à nossa frente para comprar água, por exemplo. Não, a gente que teria que ficar atrás delas, ou então elas teriam que andar de mão dada com a gente. Enfim, é como se ela não pudesse ser vista fora de casa sem o marido. Era muito insano. Que coisa. É, é difícil a gente imaginar assim, né, por aqui. Ainda bem, né? Não sei. Porém, Ainda eles assim, sei lá, a gente fala ainda bem, mas às vezes até a impressão de você estar julgando, né, o costume de outro país, mas é que é uma coisa tão fora da nossa realidade, mesmo tendo o machismo aqui da forma que eu falei também, né? Mas nesse uhum. nível é uma coisa tão. Parece surreal, parece ficção, É né? surreal. É surreal, totalmente. Parece mentira, né? Se a gente conta sem a pessoa ter vivido aquilo, parece que é exagero, mentira, mas é assim, infelizmente. Que coisa. Então, e fala mais então das suas experiências vividas lá, porque é tão complicado a gente conversar, por mais que eu tenha dado uma lida, dado uma pesquisada para falar, né? Mas acho que é tanta coisa, porque é um país muito rico, né? É uma cultura muito rica, apesar de ser tão diferente, né? Sim. E sobre você falou do idioma, como que você conseguiu acompanhar as aulas? Nossa, é tanta coisa para falar que eu nem É sei. muita informação. Muita Então, informação. puxando o gatilho sobre a mulher, né? Lá, algo que é muito comum é o casamento arranjado. Então, você é mulher, quando você chega nos seus 18, 19 anos, a família já começa a te preparar pro casamento. E o que acontece? Você só pode casar se o noivo for da mesma casta que você, porque lá
eles são divididos por casta. Se tiver dinheiro, se a família for uma família boa, se for uma família conhecida, e se não for, se não tiver dentro dos padrões que a sua casta, como que eu posso dizer, obrigam você a ter, você não pode se casar com aquela pessoa. Isso chegou a acontecer com a minha host sister de lá também, porque ela estava apaixonada por um cara que ela estava estudando na faculdade, só que ele era de uma casta de religiões totalmente diferentes, então ela não pôde. E foi muito ruim, porque ele teve que ir embora, eles tiveram que se afastar, todo aquele drama, mas acabou sendo real, porque eles dois se gostavam, né? Eles estavam juntos. Então, acho que o primeiro ponto é o casamento, que é totalmente diferente do nosso. Os casamentos lá, depois que você passa por essa fase de arranjar um marido certo para você, aí começam as festividades, né? Os casamentos, eles duram, em média, uns 5, 6 dias, porque cada dia tem uma festa diferente. Então, cada festa tem um propósito. A primeira festa é para você receber os noivos. A segunda festa, no outro dia, é para você fazer aquela tatuagem nas mãos, né? Que eles chamam de mendi. É um dia inteiro para isso. Aí o outro dia é só de comida, daí vai. Até chegar no dia do casamento mesmo, que é o dia inteiro, aquela cerimônia. Assim, para você ver pela primeira vez é lindo, muito bonito, muito colorido, muita informação. Só que se eu fosse ver hoje, eu já não ia gostar porque é muito cansativo. Muito cansativo. São dias e dias que você passa naquele ambiente, com aquela família e acaba enjoando, mas é lindo, não deixa de ser bonito. Vale a pena para ver uma vez. Para ver uma vez. Se você tiver muita curiosidade, até duas. Depois você já enjoa. Fala, de novo, a mesma coisa. Enfim. Em questão da escola, né, que você perguntou do idioma. A minha escola era uma escola particular. Então, era tudo em inglês. As aulas eram em inglês. Então, acabou sendo mais fácil para eu aprender a língua deles. Porque lá eu fazia italiano e a língua do meu estado. E aí eu acabei aprendendo o básico para eu conseguir me virar até o meu 7º mês. Depois, com o tempo, eu comecei a aprender sozinho, em casa, nas viagens que a gente fazia com o grupo lá pelo estado. Então, eu acabava me virando mais com a língua do que com o inglês, porque lá eles não falam inglês. Então, era na raça mesmo. E é assim, ou eu escolhia escrever ou eu escolhia falar, porque para escrever a língua é muito difícil. É tudo cheio de símbolos, igual ao japonês, chinês, e, enfim. Então foi muito complicado essa parte. Daí hoje em dia eu sei falar pouco, né, porque eu já esqueci muita coisa, mas ler nada, nada, porque é muito, muito, muito complicado. Quando a gente fica muito tempo, né, não treina, tal, vai perdendo muito, né? Mesmo, É, mesmo em inglês, às vezes você para de falar, seja, é difícil você manter o nível, é quase impossível. é quase impossível. E aí, como essa escola era particular, então aí era o grupo de intercampistas juntos, homens, mulheres, tudo juntos. Então, não, nós estávamos no mesmo estado, só que em cidades diferentes. Ah, Então, na entendi. minha cidade só tinha eu. Aí na cidade vizinha tinham três. E aí eles foram separados desse jeito. A gente só se encontrava mesmo nas viagens que era feito pelo Rotary, né? Daí a gente estava todo mundo junto. Entendi. E o que mostra nas reportagens, é claro, mostra bastante das festividades, né, deles, da parte dos funerais também, eu achei bastante coisa, mas eu queria saber, essa parte de ter acesso a estudo, você falou que a sua irmã lá, né, da Uhum. Host Family lá, que te acolheu lá, fazia faculdade, eles têm um bom acesso para o povo deles mesmo, ou são só, tipo, são privilégios de algumas castas? Então, como eles são separados em castas, você só vai ter acesso a uma boa educação, a boa alimentação e, enfim, se a sua casta for uma casta alta. Então, eu Hum, morava com uma família que era da casta dos Brahmanes. Os Brahmanes, eles são muito conhecidos pela educação, então eles estão sempre ligados na área da educação ou então na parte de química, né, de fazer remédios, de criar produtos e, enfim. Então é uma das castas mais altas que tem lá. Se não me engano, só tem uma mais acima e aí acaba.
Mas uma casta abaixo da minha já não tinha direito de estudar na mesma escola que eu, pela questão financeira e por ser de uma casta mais baixa. Então, a maioria das coisas lá você só consegue se você for de uma casta boa. Entendi. Parece realmente uma seleção de carne, assim, sabe? Essa aqui é boa, essa aqui é ruim. Então, Que lá é coisa. assim. A questão da saúde, transporte também é dividido assim, tipo, a casta mais alta pode ir em X lugares, a média pode ir em Y, e a mais baixa ou não pode ir, ou é muito restrito. Dupla? Então, o que acontece lá é o seguinte, não é igual aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem pessoas pobres, pessoas de classe média e pessoas ricas. Lá não. Lá ou você é rico ou então você é pobre, pobre mesmo. E os pobres normalmente são pobres pela questão da casta, então eles não têm oportunidade nenhuma na vida. Eles Ah, acabam virando agricultores ou como que fala? Cozinheira da casa, ou então a pessoa que cuida da limpeza da casa, enfim. São esses trabalhos que eles podem ter. Já a pessoa mais rica, não, eles têm acesso a tudo. Então, o transporte deles não vai ser o ônibus, vai ser um motorista com o carro. E entendi. em questão de trem, de metrô, eles têm um vagão especial. Eles não deixam isso tão claro para não assustar os turistas, mas existe, sim. Pode ver que uma pessoa de uma casta alta nunca vai estar num vagão das pessoas de casta baixa, por toda essa questão da separação e, enfim. E assim, Arthur, por exemplo, vai sei lá, não sei se é possível isso, mas agora você vai me dizer, se uma pessoa de uma casta baixa, né, bem, é baixa, sei lá, Uhum, mas você tá me entendendo, né? Por entendi. exemplo, ganha na loteria. Mesmo assim, por ela ser da casta que ela pertence, ela não tem direito aí de ter acesso a oportunidades melhores, a estudo melhor, a casas melhores, nada. Mesmo assim. Exatamente. É Então, exatamente assim. não é questão do dinheiro, né? Pode ser até uma pessoa que ganha o dinheiro, sei lá, alguém foi para lá e quis dar É. dinheiro para ela, não sei. Acaba até sendo um pouco, sim, questão do dinheiro, porque imagina, você está na casta mais baixa e vem uma pessoa e te dá muito dinheiro. Você não vai ter acesso a nada para gastar esse dinheiro, entendeu? Por ser de uma casta baixa, a casta não muda. Não adianta. Não adianta, é da sua família isso, então. Caramba. É como se fosse o tipo sanguíneo, a gente não consegue mudar. É igual, são iguais, é igual ao sistema de casta deles. Não, não muda, é aquilo para sempre. Caramba. A gente vê muito, acho que a parte da pobreza, então, que a gente vê nas reportagens é sempre dos mais baixos, então. Sim, Caramba. sim, então, Nossa, eu tô porque chocada. as pessoas de casta mais alta, eles não vão ficar na rua, eles vão na rua para comprar alguma coisa. Então, eles mandam alguém comprar. É uma mordomia total, total. Caramba. E os lugares que você conheceu por lá são muito diferentes um do outro? A questão geográfica, de paisagens, como que foi? Que é Então, muito grande, né, o país em si, né? ele é um país grande, bem grande. Eu conheci o país inteiro, do norte, sul e todos os cantos. E, por incrível que pareça, de uma cidade para outra, parece que você está conhecendo aquele país agora. Você sabe que você está na Índia, mas é tudo diferente. A comida é diferente, os cheiros, a vestimenta, as cores, os animais, tudo é muito diferente. No meu estado, ele é um estado conhecido pela religião dos... Nossa, esqueci o nome da religião. Enfim, se eu lembrar, eu falo de novo. Tá, eu coloco aqui. Aí, o que acontece? O Estado ele não tinha nada de ovo, não tinha nada de cebola, porque a religião não permitia. Então, a alimentação do Estado em si, principalmente lá na minha casa, era o arroz e algum vegetal. Nem eram todos os vegetais que podiam ser comidos também. E Caramba. tinha um dia da semana que você só podia comer frutas, e somente frutas doces, não podia ser frutas ácidas, nem cítricas, e enfim. E foi muito difícil, porque não tinha nenhum tipo de carne, nem ovo, nem nada, cebola, alho. Então foi bem difícil. Proteína Mas pra quê, né? pra quê?
Para quê? E aí você vai, por exemplo, para o norte da Índia, onde é tudo apimentado, muito mais apimentado do que o normal. Tem muita carne, tem muito peixe, enfim. E com tudo isso, Arthur, você voltaria lá para fazer esse intercâmbio novamente? Então, eu não sei se eu teria coragem de voltar para passar um ano de novo, porque é punk, é punk. Mesmo já tendo vivido lá, acho que morar ou então passar mais um tempo, eu não conseguiria. Mas eu voltaria sim para turismo, para ficar, sei lá, 6 meses, é o máximo que eu ia conseguir depois Já é um voltar. tempo bom. Já é um tempo bom, já dá para matar a saudade e o desespero para voltar para casa. E você tem contato com a família lá até hoje ou não? Tenho, tenho. A gente se fala sempre, sempre que dá. Ai, que É, legal. é também através deles que eu tento manter o idioma, né? Porque É, não tem filme, não tem nada na língua aqui pra gente disponível. É difícil, é difícil. bem difícil. Ai, e deixa seu recado agora. Ah, antes, e o que que Hum, você pensa daqui para frente? Você já viajou para outros lugares também, que você me contou, né? uhum. É, e a intenção é morar no Brasil, ou fazer um outro intercâmbio em outro lugar, ou tentar morar fora mesmo, igual a Jaque. Então, foi o que eu disse, né? Desde criança eu sempre falo com meus pais que eu não queria morar no Brasil e até hoje eu não me vejo morando aqui. E pretendo sim morar em outro país. Não tenho nada em mente por enquanto, mas quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas no Brasil eu sei que eu não quero ficar. O seu recado agora para quem tem vontade de ir para lá, tanto para turistar quanto para passar um período maior. Deixa aí, fica à vontade. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas me questionam o porquê de eu ter ido para a Índia. A gente só vive uma vez. Então, eu não posso me privar de ir para um país onde só existe vaca na rua, onde você só vê pobreza, porque é o que a mídia mostra. Então, porque uma pessoa foi, passou um mês e te contou isso, entende? Eu acho que as pessoas elas precisam se aventurar mais, se permitir mais, para elas terem também primeiro a bagagem, né, cultural e de experiências fora, e para ela mesma poder falar, esse é um lugar que eu não voltaria por causa disso, disso, disso. Então, esse é o lugar que eu moraria pro resto da minha vida, porque é incrível. Então, eu acho que esse é o meu recado, não deixar passar as oportunidades e viajar sempre que possível. E a visão de cada um é muito diferente também, né? Às vezes, no caso da Índia, deve ser um pouco mais complicado, mas Uhum, sempre vai ter alguém que fala: Nossa, adorei, moraria lá para sempre, apesar da diferença cultural, é, sei lá, sempre vai ter alguém que, né, que goste, né? uhum, Então, às vezes a experiência que você teve é diferente do que a Maria vai ter, a sensação. É por isso que realmente eu sempre falo que todo mundo tinha que ter essa experiência de fazer um intercâmbio pelo menos uma vez na vida. Seja para qual destino for, seja que fosse de um mês, entendeu? Mas se você puder passar um mês realmente vivendo a cultura daquele lugar, já é válido. já é Não adianta totalmente. sair um mês também e ficar conectado no Brasil o tempo inteiro, né? Que aí é melhor você assistir Exato. reportagens mesmo, né? Que aí você só vai É, onde é famoso, né? Enfim. você não vai viver nada daquele país, né? Não. Mas, de qualquer forma, são experiências que a gente agrega. O que a gente vive, ninguém tira da gente, né, Arthur? Essa Sim, é uma questão que e, e enriquece muito, né? total, total. São coisas que a gente leva para sempre, né? Sim, para sempre. Então tá bom, obrigada, viu, pela participação aqui. Fiquei muito contente. Vou colocar algumas fotos aí, conforme na hora de editar, conforme a gente vai conversando. Uhum. E obrigada mesmo, mais uma vez. E espero que em breve você volte para falar das outras experiências também. Com certeza. Obrigado você. Muito sucesso no seu canal, que cresça bastante, que as pessoas possam ver como é bom viajar, né? Todas as Nem experiências que fale. você tem aí. E é isso, a gente vai se falando, a gente se vê. Tá bom, obrigada, viu? Beijão, Obrigado, fica com beijo. Deus.